Então, Davi, muito bacana aí a sua explanação. E agora é a pergunta, né? A próxima pergunta, né? Você que vai fazer, né, Michel? Sim, correto. Faça a pergunta, então, a próxima pergunta. Professor, a pergunta é do nosso irmão Josias. Josias, seu aluno. Quer mandar um abraço para o Josias, professor? Abraço, Josias. Saudade de você, meu amigo. Então, professor, abraço, Josias. Abraço, Josias, também. O Josias que não mandou essas perguntas. E ele pergunta, professor, como acontece o agir do Espírito? É uma pergunta ampla, uma pergunta extensa. O professor fica à vontade para explanar da forma que entendeu. Olha, José, a sua pergunta ela é bastante genérica, né? É bastante genérica porque a gente tem o agir do Espírito nas Escrituras em diversas áreas, né? Em diversas áreas da vida. Nós temos o agir do Espírito, por exemplo, no dia de Pentecostes, que seria o momento em que os discípulos recebem uma dosagem maior do Espírito Santo sobre a vida deles. E nós temos o agir do Espírito na vida de Jesus, especificamente. Nós temos o agir do Espírito na vida dos apóstolos, na expansão do Evangelho. Nós temos o agir do Espírito no que diz respeito ao caráter, lá em Gálatas 5, falando do fruto do Espírito. Nós temos o agir do Espírito em 1 Coríntios capítulo 12, falando dos dons espirituais, dizendo que é o Espírito que reparte, dá de acordo com a sua vontade a cada um como quer, os dons espirituais. Nós temos o agir do Espírito em 1 Coríntios capítulo de número 14, onde Paulo vai condenar a expressão exagerada do agir do Espírito, onde pessoas saem da razão e entram num êxtase demasiado, sem se preocupar com o entendimento que as pessoas que estão naquele ambiente querem ter do que de fato está acontecendo, entende? Nós teríamos que ter, de fato, uma especificação da sua pergunta, Josias, mas o agir do Espírito é basicamente isso que nós dizemos aqui, resumindo todos esses pontos, e outras questões que a gente colocou já respondendo as perguntas anteriores também, né? Mas eu acho que fica muito genérico. Nós teríamos que ter talvez uma pergunta um pouco mais específica, talvez em uma outra filmagem, em outro momento, né, da sua parte, e a gente teria o maior prazer de responder de forma mais específica a sua pergunta. Se os entrevistadores quiserem especificar algum agir do Espírito em alguma situação específica, a gente pode falar sem problema nenhum. Mas aí, grande abraço, Josias, para a sua pergunta, mas teria que ser um pouco mais específica. Temos novas oportunidades, né, Michel? Sim. E ele vai ter oportunidade de especificar melhor a pergunta dele para poder o professor poder responder de uma forma mais específica. Forte abraço, Josias. Fazer um comentário. O Josias, Josias, você também tem parte nesse projeto aqui, viu, Josias? Esse projeto aqui iniciou no nosso grupo, aquele mesmo grupo que eu criei, o Amigos do Caminho, e você colocou o nosso querido Rogério no nosso caminho, e nós estamos aqui hoje falando de assuntos concernentes ao que está escrito na Bíblia, né? Então, Josias, eu quero te agradecer por tudo aí, velho, porque você também tem parte nesse projeto. Caso você também queira se achegar, queira fazer parte, o convite está feito e as portas estão abertas. Um forte abraço, meu querido. É verdade. Obrigado, Josias. Mais uma vez agradecendo mesmo. Professor, estamos acabando aí a nossa entrevista. Muito obrigado mais uma vez pela colaboração e eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Ela vem do Fábio de João Pessoa. Olha só, recebemos perguntas lá de João Pessoa, Paraíba. Forte abraço, Fábio. Forte abraço, muito obrigado mesmo. Ele faz uma pergunta simples. Professor, diz para nós aí, o que é a Casa de Deus? Fábio, muito obrigado pela sua pergunta. Um grande abraço para João Pessoa, para os nossos irmãos aí de Paraíba. Então, acho que essa pergunta nós acabamos respondendo ela no meio de outras perguntas que nós colocamos lá atrás, né? Casa de Deus somos nós. São aqueles que se propõem a se deixarem ser habitação de Deus em espírito. Nós somos casa de Deus. O conceito de casa de Deus colocado hoje somente como a casa de bloco de alvenaria, eu acho que fez com que a gente perdesse esse conceito de que pessoas são casas de Deus. Às vezes, né, professor? Às vezes a gente dá muito valor à pedra. Na verdade, às vezes a gente dá muito valor ao bloco, ao tijolo, ao cimento.
por conta dessa coisa massificante de que a casa de Deus é aquele lugar, aquele galpão, e na verdade se esquecemos do conceito casa de Deus, que é o próximo, não é verdade? Eu não sei se o senhor vai concordar comigo, que às vezes o próximo, se a gente olhasse ele como casa de Deus, a gente cuidaria dele mais, né? Conforme foi a orientação do Messias, né? Que a gente o amasse o próximo como a nós mesmos. Olhando o próximo como a nós mesmos, provavelmente a situação do nosso país, a situação mundial não estaria o caos que estaria hoje. Porque não haveria egoísmo, não haveria distinção, a gente aprenderia a respeitar, amar as pessoas, entender as pessoas, porque a gente olharia as pessoas como casa de Deus, não é verdade? Então, professor, esse conceito de casa de Deus, eu vou à casa de Deus adorar a Deus, porque Deus está ali me esperando. É correto a gente imaginar isso? Que vou na casa de Deus, ou seja, usando isso como o templo de pedra? O que o senhor acha, professor? Eu acho que as pessoas elas querem dizer outra coisa quando dizem isso, né? Quando dizem que vou à casa de Deus, elas querem dizer outra coisa, em vez de dizer ir à casa de alvenaria de pedra. Mas de fato isso faz com que a pessoa perca de fato o foco de que ela é a casa de Deus. Não haveria motivo nenhum de 4 paredes e telhado por cima para nos proteger da chuva e estarmos reunidos ali, se não fosse nós que somos a casa de Deus. Quando nós aprendemos a olhar todo ser humano que deixa o próprio Deus habitar na vida dele como casa de Deus, aí sim nós entenderemos o conceito de casa de Deus, né? O próprio Estevão, não me lembro o versículo especificamente, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele vai falar que vós sois a casa de Deus, a habitação de Deus em espírito, ou seja, isso tem que ser dado mais importância, entende? E as pessoas estão perdendo de fato isso, entende? Eu vou num lugar, por exemplo, posso ir na casa de Deus, como no caso o templo em si, e de fato não enxergar que do meu lado existem pessoas que são casa de Deus, de pessoas que precisam da minha ajuda, que são construções em ruínas, né? No que diz respeito às vezes às suas crises existenciais e dificuldades que estão passando. Assim sendo, eu sou casa de Deus quando de fato eu vejo o outro também como casa de Deus e o ajudo e o socorro, né? Isso seria para mim o que de fato é casa de Deus especificamente, de acordo com as Escrituras.